Gente, nesse vídeo 19, vamos fazer uma demonstração geral agora, tá? Da validade do teorema trabalho-energia para o caso de forças bi- ou tridimensionais variáveis, tá legal? Então, só relembrando, né? A gente iniciou esse capítulo falando de trabalho mecânico de forças constantes, no caso mais simples possível, né? A definição mais simples possível. Depois a gente falou um caso um pouco mais geral, forças unidimensionais variáveis, e depois no vídeo seguinte começamos a falar de forças variáveis em duas ou três dimensões, né? Então agora falta fazer a demonstração da validade do teorema trabalho-energia, tá? Então vamos voltar aqui na situação que a gente estava discutindo, uma situação bem geral, né? Que a gente discutiu no vídeo 18, que era o seguinte, né? Eu tinha colocado lá uma trajetória AB qualquer e uma partícula que está sendo deslocada sob a ação de uma força variável F, tá? Então aqui no vídeo 19 vamos voltar nessa representação e fazer a demonstração do teorema trabalho-energia. Digamos, né, que na verdade você tem uma série de forças que estão sendo aplicadas naquele corpo, forças variáveis, e aí você soma vetorialmente todas essas forças e acha a força resultante. Tá? Eu quero achar o trabalho que a força resultante aplica sobre esse corpo, né? Sobre essa partícula, ao ser deslocada do ponto A até o ponto B ao longo de uma trajetória arbitrária. Tá? Então, a força resultante atuando nessa partícula é massa vezes a aceleração, tá? Segundo a lei de Newton. Né? O que é aceleração? Taxa de variação da velocidade dv/dt. Tá? Derivada da velocidade. Vetor velocidade. Né? O que é o trabalho que a força resultante, o trabalho resultante, né, que essa força resultante está aplicando no corpo, numa determinada parte da trajetória. Lembra, né? Eu vou pegar essa trajetória completa, AB, e vou subdividir em elementos de deslocamento ds. E o que é o trabalho realizado pela força resultante em cada elemento, em cada elemento de deslocamento ds? Ué, o trabalho infinitesimal, ou seja, o trabalho realizado só nesse pedacinho da trajetória, é o produto escalar de f ds, força resultante escalar ds, tá? Então, só reescrevendo essa expressão aqui, né? O trabalho infinitesimal da força resultante é massa vezes aceleração, isso tudo aqui é a força, escalar ds. Mas, gente, olha só, qual que é a relação entre velocidade instantânea e o deslocamento da partícula? A velocidade é ds dt. É o deslocamento que a partícula está sofrendo, um certo pedaço da trajetória, dividido pelo intervalo de tempo infinitesimal. Né? Então, ds dt é a derivada do vetor posição, é a velocidade instantânea. Então, ds, que é o deslocamento infinitesimal da partícula, é a velocidade instantânea dela vezes o dt. Né? Então, como é que fica essa expressão aqui? Ó? O trabalho da força resultante é massa vezes aceleração, está aqui. Escalar ds. ds é v multiplicado por dt. Né? Então, eu tenho essa expressão para o trabalho infinitesimal da força resultante, ou seja, o trabalho feito pela força resultante só nesse pedacinho da trajetória. Eu tenho que fazer uma integral dessa expressão para achar o trabalho total. Né? Aí, antes de dar sequência aqui, pessoal, essa expressão V escalar dv/dt, ou vice-versa, né? dv/dt escalar velocidade, lembra que o produto escalar é comutativo, né? Essa expressão aqui eu posso trabalhar um pouquinho melhor, tá? Antes da gente dar sequência aqui, ó. Então, dá uma parada aqui nessa expressão, vamos deixar ela guardada, e vamos fazer um outro cálculo aqui, um outro desenvolvimento, uma outra demonstração, tá? E vamos pegar o resultado dela e voltar aqui depois. Olha só, gente, digamos que você tem uma grandeza V escalar V, tá? V, o produto escalar da velocidade instantânea da partícula com ela própria. Então, V escalar V. Vamos calcular a derivada temporal dessa relação aqui. Ó. Derivar vetores é muito parecido, o procedimento é muito parecido com o procedimento de derivar funções matemáticas. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho a derivada de um produto escalar. Então, eu vou fazer aquele mesmo procedimento. Ó. Derivada desse produto é encosta a primeira grandeza, a primeira função, deriva a segunda, mais encosta a segunda e deriva a primeira. Né? Então, esse cara, escalar dv/dt, está aqui,
mais V escalar dV/dt. Tá legal? Então, é análogo, né? Você fazer derivados de vetores ou derivados de funções matemáticas, tá? Porque isso funciona porque um vetor ele tem as componentes x, y, z dele. E as componentes x, y, z do vetor são funções do tempo. Então acaba que, no fim das contas, derivar vetores é análogo a derivar funções. Tá? No caso, o produto escalar ele é comutativo. Então esse cara é igual a esse. Então essa operação aqui ó, é simplesmente 2 vezes o dV/dt escalar velocidade. Né? Então esse cara, ou o contrário, é a mesma coisa. Né? O produto escalar é comutativo. Então esse termo é 2 vezes derivada da velocidade escalar a própria velocidade. Tá? Então eu fiz essa manipulação toda aqui, gente, pelo seguinte. O que aparece aqui na expressão do trabalho? dV/dt escalar V. Olha o que apareceu lá. Ó. dV/dt escalar V. Né? Então, olha só. Isso aqui, essa derivada, é igual a esse termo. Então eu vou pegar esse 2, passa ele dividindo aqui. Ó. Então, dV/dt escalar velocidade, tá aqui, é igual esse sujeito dividido por 2. Então, meio de derivada temporal desse produto escalar aqui, ó, V escalar V. Tá? Então, e o que é V escalar V, pessoal? O que é um vetor produto escalar com ele mesmo? Ué, produto escalar é módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Então, no caso, V escalar V, o produto escalar de um vetor com ele mesmo, é o módulo dele ao quadrado. Né? O módulo dele vezes o módulo dele próprio, cosseno de zero. Então, V escalar V é o módulo do vetor velocidade, né? Elevado ao quadrado. Então, olha só que interessante que eu achei. Né? Essa expressão, ó, dV/dt escalar velocidade, ó, dV/dt escalar velocidade, eu posso escrever como sendo meio da derivada temporal de V ao quadrado, onde esse Vzinho é o módulo da velocidade da partícula. Tá? Então eu vou pegar esse termo e vou jogar ele aqui. Ó. Então o trabalho da força resultante é massa vezes. O que ficou lá? Ó? Esse produto escalar, dV/dt escalar V, é esse troço. Meio, então vai ficar aqui, meio de derivada temporal, ddt, de Vzinho ao quadrado, né, módulo da velocidade ao quadrado, módulo da velocidade ao quadrado, e vezes o dt, que já estava lá na expressão, né, vezes dt. Então, como é que fica agora a expressão, né, o trabalho da força resultante, o dW da força resultante, ou o trabalho diferencial da força resultante? Olha só, esse dtzinho aqui eu posso simplificar com esse outro. ddt desse sujeito vezes o dt é simplesmente o diferencial dessa grandeza. Então, o dW é massa sobre 2, ou meio de massa, né? Meio de massa vezes diferencial de Vzinho ao quadrado. Para ficar mais claro, vamos fazer o seguinte, chama o V ao quadrado, faz uma mudançazinha de variáveis aqui, né? Chama o V ao quadrado é igual a U, tá? Uzinho. Então, no final, eu vou ter o seguinte, que o trabalho da força resultante, o dW resultante, vai ser meio de massa vezes du, onde essa função Uzinho é a velocidade ao quadrado. Né? O que eu vou fazer? Eu vou integrar aquela relação ali. Vou integrar essa relação para achar o trabalho total, certo? Então, olha o que vai dar essa expressão aqui, pessoal, olha só. Eu estou integrando em Vzinho ao quadrado, né? Então, eu estou integrando do limite inferior até o limite superior. O que é o limite inferior? É a velocidade inicial da partícula ao quadrado. E qual que é o limite inferior aqui? Ó? Vai ser
U inicial até o U final. E aqui tem um meio, né? M sobre 2. Né? E aqui eu vou integrar de 0 até o trabalho total. Né? Vou integrar o lado esquerdo aqui, ó, de 0 até o trabalho total. Né? dWR. Então, eu estou integrando do estado inicial do movimento até o estado final. No estado inicial, a partícula tinha velocidade V0. No estado final, ele tem velocidade V final. Né? Então, na verdade, aqui só para ficar mais explícito, vai ser, eu vou colocar assim, ó, variável U inicial até o final. Então, o que vai dar isso aqui, gente? Isso implica que o trabalho total, né, essa integral aqui vai dar simplesmente trabalho total da força resultante. Isso é igual, o que ficou do lado direito? Massa sobre 2 vezes, vai ficar massa sobre 2, vezes, que é constante, a integral de dU é o próprio U. U final menos U inicial. Então vai ficar U final menos U inicial. Mas quem que é o meu U, gente? U não é a velocidade, né? Eu não estou integrando, eu não fiz essa mudança de variáveis, né? O meu Uzinho é o V ao quadrado. Então como é que fica a expressão aqui, ó? Quem que é a minha variável U final? É a velocidade final da partícula ao quadrado. Então isso aqui, ó, é igual a massa sobre 2 vezes, o que ficou lá, gente? V final ao quadrado, menos, quem que é a minha variável U inicial? U inicial é a velocidade inicial ao quadrado. Então, V inicial ao quadrado. Ué, gente, o que é isso aqui? Na variação da energia cinética? Ou seja, de novo, né, pela terceira vez, a gente está demonstrando, mas agora na forma geral, né, numa situação geral, que o trabalho resultante, ou o trabalho da força resultante sobre um corpo, é igual à variação da energia cinética daquele corpo. É um estado absolutamente geral. Ok? Então, aqui sim, essa demonstração ela é mais rigorosa do que as anteriores, né, mas leva ao mesmo resultado. Tá bom? Então, aí para fechar essa parte inicial do capítulo de trabalho e energia, né, que o próximo assunto que a gente vai entrar nos próximos vídeos é a conservação da energia. Tá? Mas antes de passar para essa parte, vamos trabalhar com uma última definição aqui, que é a definição de potência. Tá? Nós vimos então que a grandeza física, trabalho, está relacionado com o ganho de energia cinética ou a diminuição da energia cinética do corpo. Né? O trabalho está relacionado com transformações de energia. Tá? Então, essa grandeza potência, ela vai mostrar para a gente, vai dar para a gente um indicativo da taxa de realização de trabalho sobre um corpo. Então, o que a gente define como sendo a potência média? Digamos que você tem igual esse exemplo que eu vou fazer aqui agora, você tem um motor que está puxando um determinado corpo, tá? Então, o motor está puxando um corpo, está aplicando uma força ao longo de um certo deslocamento, né? E se eu pegar o trabalho total que esse motor está aplicando no corpo, dividido pelo intervalo de tempo de movimento, eu vou ter a potência média que aquele motor está desenvolvendo para puxar aquele corpo. Né? Ou seja, essa grandeza dá para a gente um indicativo de o quão rápido ou quão devagar está acontecendo a realização de trabalho sobre aquele corpo. Tá legal? E a unidade de potência, né, a unidade de energia, joule por segundo, que a gente chama de watt, que é essa letra W maiúscula aqui. Tá legal? A unidade de potência no sistema internacional é joule por segundo. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui bem simples. Né? Digamos que você tem um motor que está conectado aqui numa corda ideal, tá? E essa corda está presa no elevador. Né? Então esse motor, à medida que ele funciona, ele vai, digamos, vai puxando através da corda, né,
O motor ele vai puxar esse conjunto, né, elevador mais os passageiros. Tá legal? Digamos que esse conjunto, né, elevador mais passageiros, está se movimentando com velocidade constante. Então a tensão na corda é igual ao peso do conjunto. Tá? Então esse motor está aplicando uma força na corda ao longo de um certo deslocamento, né, que esse conjunto está se movimentando para cima. Tá? Então, digamos, o elevador, a carcaça dele, tem um peso de 5.160 newtons. A capacidade máxima desse elevador é de 20 pessoas. Tá? Em média, vamos supor que o peso das pessoas, em média, tá, é de 710 newtons. Se a gente lembrar, né, considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, isso dá peso correspondente a uma pessoa de 71 quilos, né, em média. Tá legal? Então, se você tem 20 pessoas, 20 vezes 710 newtons. E aí, esse elevador vai subir ao longo de 90 metros, lá no prédio, em 20 segundos. Então, eu quero saber qual que é a potência média que esse motor tem que desenvolver para ser capaz de fazer isso. Né? Então, o motor vai realizar um trabalho num certo tempo. E qual que é a potência associada a esse processo? Tá? Então, é simplesmente o trabalho total sobre o intervalo de tempo. Tá? Então, vamos ver aqui como é que fica essa estimativa. Tá? Vou passar para o lado de cá. Então, gente, olha só. Primeiro, vamos calcular o trabalho mecânico que o motor tem que realizar sobre esse conjunto elevador mais passageiro. Né? Como aqui o motor está conectado na corda e a corda está conectada nesse conjunto, e esse conjunto está subindo com velocidade constante, a tensão na corda é igual ao peso do conjunto. Qual que é o peso do conjunto? Então, o peso Então, o peso total, né, vai ser o peso do elevador, 5.160, mais o peso combinado das pessoas, né, que é 20 pessoas, capacidade máxima, né, vezes 710. Mais 20 vezes 710 newtons. Vamos deixar indicado aqui por enquanto. Tá? Então, qual que é o trabalho do motor? Né? Esse valor é igual à tensão na corda, então o motor ele puxa a corda com essa força, certo? Porque a tensão ela é transmitida ao longo de toda a corda, então o motor precisa exercer uma força na corda igual a esse valor aqui, né? Porque a tensão é igual ao peso. Então, essa é a força que o motor tem que fazer. O trabalho do motor vai ser, então, a força que ele está fazendo vezes o deslocamento. Digamos que a força é constante, né? Quer dizer, a força aqui é constante, tá? E esse cara está subindo com velocidade constante. Então, o trabalho vai ser simplesmente a força vezes o deslocamento vertical. Né? Então, vai ser 5.160 mais 20 vezes 710 vezes o deslocamento, que é 90 metros. O deslocamento da corda, né, e do conjunto, que vai ser 90 metros. O trabalho do motor dividido pelo intervalo de tempo, trabalho por intervalo de tempo, isso aqui dividido por 20 segundos. Né? Então, quando é que dá isso? Isso aqui dá para simplificar. Ó. Isso aqui vai cortar esse zero, 2 por 2 dá 1, aqui vai dar 4,5. E no final, eu fiz a conta aqui no cantinho, isso vai dar 87, aproximadamente 87,1 vezes 10 a 3 watts, que é joule por segundo. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que
87, isso, 87,1 aproximadamente, né? 87,1 kilowatts. Ok? Esse casinho é o prefixo 10 a 3, indica 10 a 3, tá? 87,1 kilowatts. Não é quilowatt-hora, é muito comum os meninos confundirem kilowatts com quilowatt-hora, tá? Deixa eu até fazer essa observação aqui, ó. Quilowatt-hora, que é esse número, né, essa unidade que vem cobrando lá na nossa conta de luz, né, lá da CEMIG, né, a tanto você consumiu no mês 100 kWh, 50 kWh. Cada quilowatt-hora tem um valor, né, e aquilo vem cobrado lá na sua conta de luz. Quilowatt-hora, pessoal, olha só, quilowatt. E outra coisa, não é quilowatt por hora, é quilowatt-hora, ou seja, quilowatt vezes hora. O que é isso aqui, gente? Unidade de potência vezes tempo. Ó, potência é energia por tempo. Então, se você pega potência, né, dado em quilowatts, e multiplica por tempo, você vai ter o quê? Unidade de energia. Então, quilowatt-hora não é a unidade de potência, quilowatt-hora é a unidade de energia. Kilowatt são 10 a 3 watts, né? Então, ó, 1 kilowatt são 1000 joules por segundo, né? 1 kilowatt são 1000 watts, que é 1000 joules por segundo, vezes 1 hora. 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Ok? Então, olha só, isso aqui vai... Aí, segundo, vai cortar. Isso aqui vai dar 3.600 é 3,6 vezes 10 ao cubo, vezes 1000. Já estava lá. Então, 1 kWh, né? Aqui, 1 kWh são 3,6 vezes 10 elevado à sexta joules. Então, quilowatt-hora, isso aqui, ó, não é unidade de potência, é unidade de energia. Então, se no mês, lá na sua casa, você consumiu 50 kWh de energia, significa que você consumiu 50 vezes 3,6 vezes 10 à sexta joules de energia. Tá? Então, é só para diferenciar quilowatt-hora de quilowatt. Aqui é potência, aqui é energia. Tá legal? E aí, para a gente encerrar, então, esse vídeo, vamos só falar o seguinte. Da mesma forma que eu tenho essa definição de potência média, eu posso agora usar aquela definição para trabalhar com o conceito de potência instantânea, né? Porque, olha só, aqui a gente chegou que o motor, esse motor aqui, ele desenvolve uma potência média de 87 kW, tá? Mas pode ser que essa potência não é a mesma ao longo de todo o movimento aqui do elevador. Pode ser que o motor ele sofra oscilações, né? Ora ele desenvolve uma potência mais elevada, ora uma potência mais baixa, né? Ele pode oscilar devido a oscilações da parte mecânica dele ou oscilações da rede elétrica, né? Onde ele está ligado. Então, isso aqui é só uma potência média. Eu quero agora definir potência instantânea. Tá? Ou seja, a potência que é desenvolvida pelo sistema, né, pode ser um motor ou pode ser uma pessoa puxando uma caixa, por exemplo. Eu quero achar a taxa de realização de trabalho em cada instante de tempo. Tá? Então a gente define potência instantânea da seguinte forma: a potência desenvolvida num certo instante de tempo, a gente é simplesmente o limite daquela operação quando o ΔT tende a zero. Né? Sempre que eu saio de um valor médio
para um valor instantâneo, eu faço esse limite, né? No caso aqui é o limite onde o ΔT tende a zero. Então, a potência num determinado instante é igual ao trabalho que está sendo realizado num certo intervalo de tempo pequeno, dividido pelo intervalo de tempo, dt. Então, a potência instantânea simplesmente é a derivada dw dt. Né? Se a potência for constante, né? se P de t é constante, se P de t é constante, então, se P é constante, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. P é dw dt. Então, dw, o trabalho realizado num certo intervalo de tempo infinitesimal, é P, que é constante, digamos, né? Vezes dt. Então, dw é P dt. Né? Se P for constante, eu posso integrar essa relação aqui dos dois lados e posso tirar o P da relação, né? Posso tirar o P da integral porque ele é fixo, né? Ele é constante. Então, a integral de dw vai me dar que o trabalho total é igual à potência, que é constante, né? Digamos, vezes ΔT. Então, P, nesse caso, a potência constante é simplesmente o trabalho total por ΔT. Então, é claro, né? Se a potência é constante, então o valor instantâneo dela é igual à potência média. A potência média é igual à potência instantânea. Né? Ou seja, isso aqui, né? Trabalho total por ΔT é a potência instantânea. Então, se P é fixo, o valor instantâneo é igual ao valor médio. Tá? E, por fim, vamos só explorar um pouquinho mais essa relação aqui para chegar numa outra equação final a respeito de potência instantânea. Tá? Uma expressão particular, né, para o caso de potência instantânea. Aliás, né, uma expressão envolvendo potência e força aplicada num corpo. Tá? Olha só, gente, voltando aqui, ó, potência instantânea, potência desenvolvida ou por um motor ou por algum agente externo que está puxando uma caixa, por exemplo, né? A potência que esse agente externo está, potência instantânea que esse agente externo está realizando sobre o corpo é dw dt, né? É a taxa de realização de trabalho daquele agente externo. Isso é igual a d dt. O que é trabalho? Aliás, o que é o dw, pessoal? Isso aqui, ó. O que é o meu dw? O dw é f escalar ds. Não é isso? O trabalho infinitesimal que uma pessoa está fazendo numa caixa, num corpo qualquer, ou que um motor está realizando sobre algum dispositivo, o dw é simplesmente f escalar ds. Essa é a definição de trabalho. Né? Então, f escalar ds dividido por dt, para achar a potência instantânea. Né? Potência instantânea é dw dt. Quem que é meu dw? F escalar ds. E o dt está mantido lá. Então, o que é F escalar ds dt? O que é ds dt, gente? É a velocidade do corpo. Então, ó, isso implica o seguinte, que a potência instantânea, potência mecânica, né, instantânea, que está sendo realizada sobre um corpo, né, ou a taxa instantânea de realização de trabalho sobre um corpo, é igual à força que está atuando naquele corpo escalar a velocidade instantânea. Isso vem simplesmente da definição de trabalho, né? Como sendo F escalar ds e potência instantânea como sendo F escalar ds num certo intervalo de tempo dt. Então, a potência instantânea é definida como F escalar v. Tá? Então, nesse exemplo aqui, né, esse conjunto elevador e pessoas está subindo com uma certa velocidade v. O que é a potência instantânea que o motor está operando sobre esse sistema?
é simplesmente o peso total do conjunto, esse valor aqui, né, que eu tinha calculado, escalar velocidade. Né? Desculpa, vai ser a força que o motor está fazendo, em módulo é igual ao peso do conjunto, né? Então o motor está fazendo uma força, através da corda, né? O motor faz uma força vertical para cima. Então vai ser essa força vertical escalar a velocidade. Né? No fim das contas, o que eu vou ter aqui nessa situação é a tensão na corda, a tensão escalar velocidade. Né? E a tensão na corda é igual ao peso do conjunto. Tá? Fazendo isso, ó, nesse exemplo aqui, tá? A tensão na corda escalar velocidade é a potência instantânea que o motor está aplicando sobre o conjunto. Tá legal? Beleza, gente. Então aí essa parte fecha, né, as definições, fecha a primeira metade desse capítulo de trabalho e energia. A partir do próximo vídeo a gente fala de conservação de energia.